Cúpula do BRICS. Entre apelos pela paz, presidente da Rússia, Vladimir Putin, defende nova ordem mundial multipolar em discurso de abertura. E você vai ver ainda. Impedido de viajar por recomendação médica, presidente Lula participa de reunião por videoconferência e pede fim dos conflitos e enfrentamento a questões do clima. E ainda, mais de 1 milhão de micro e pequenos empreendedores podem ser excluídos do Simples Nacional por causa de dívidas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia, 11 horas e 35 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias deste dia. Hoje é quarta-feira, 23 de outubro. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu hoje no BRICS uma nova ordem mundial multipolar, que é marcado pela existência de vários centros de poder. Ele fez um discurso de abertura da reunião de cúpula dos BRICS, que acontece em Kazan. Vamos ver. Vladimir Putin defendeu uma nova ordem mundial multipolar. A declaração do presidente russo ocorreu no discurso de abertura da reunião de cúpula dos BRICS. O evento diplomático é o mais importante na Rússia desde que o chefe de Estado ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, o que desatou sanções ocidentais e a condenação internacional. Nosso caminho é especialmente desejado nas circunstâncias atuais, quando o mundo passa por mudanças verdadeiramente cardinais. O processo de formação de uma ordem mundial multipolar está em andamento, um processo dinâmico e irreversível, na minha opinião. Quase 20 chefes de Estado ou de governo, incluindo os da China, Índia, Turquia e Irã, estão reunidos na cidade de Kazan, centro da Rússia. O grupo discute questões como o desenvolvimento de um sistema de pagamento internacional liderado pelos BRICS ou o conflito no Oriente Médio. A Rússia considera os BRICS uma alternativa às organizações lideradas pelas potências ocidentais, como o G7, uma posição respaldada pelo presidente chinês Xi Jinping, aliado crucial de Moscou. O grupo dos BRICS foi criado em 2009 com 4 integrantes: Brasil, Rússia, China e Índia. E em 2010, a África do Sul foi adicionada. Em 2024, 4 países entraram para o bloco: Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos. E o presidente Lula pediu o fim dos conflitos e o enfrentamento a questões do clima. Ele discursou hoje por videoconferência na sessão plenária aberta da cúpula. Em seu discurso por videoconferência para a cúpula do BRICS que acontece na Rússia, o presidente Lula pediu o começo das negociações de paz e o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O chefe do Executivo do Brasil também falou sobre a guerra do Oriente Médio. O presidente afirmou que tanto o conflito em Israel quanto o existente entre Rússia e Ucrânia têm capacidade de se tornarem guerras globais. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos 2 guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Em relação às mudanças climáticas, o presidente brasileiro disse que os países dos BRICS são atores incontornáveis no enfrentamento da mudança do clima, de urgência, mas afirmou que os países ricos têm maior responsabilidade sobre a crise climática. Apesar disso, lembrou que o planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva, com participação dos países emergentes. O presidente também falou sobre outros temas, como combate à fome e taxação de super ricos, e ainda voltou a defender a criação de uma moeda comum para transações entre países do BRICS. E após quase um ano de guerra contra o Hamas em Gaza, Israel intensificou os bombardeios aéreos contra redutos do movimento libanês em todo o país e lançou uma ofensiva terrestre. O país confirmou que matou o possível sucessor do líder do Hezbollah.
Israel confirmou nesta terça-feira que matou Hashem Safieddine, possível sucessor do líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Chefe do Conselho Executivo do Hezbollah, Hashem Safieddine teria morrido em um bombardeio que também executou o chefe da direção de inteligência do grupo, Ali Hussein Hazima, e outros comandantes do movimento islamista. Poucos dias antes, na mesma área, Nasrallah foi eliminado em outro bombardeio lançado por Israel. Fontes garantem que Safieddine, primo do líder do grupo pró-Irã, era o candidato mais provável a sucedê-lo. O Hezbollah não reagiu de imediato ao anúncio. E agora a gente fala sobre o caso de 6 pessoas que receberam órgãos contaminados com o vírus do HIV. Foi preso nesta quarta-feira um único investigado que ainda estava solto, Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, sócio do PCS Laboratório Saleme. A Justiça determinou ontem a prisão de 6 pessoas envolvidas. Entre eles estão sócios e funcionários, no caso dos órgãos contaminados da doença HIV, por ordem da juíza Aline Abreu Pezenha, da 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Os denunciados vão responder por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica. Um deles era Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, sócio do PCS Lab Saleme. Ele era o único investigado ainda solto. O sócio e seu advogado se apresentaram à polícia na manhã desta quarta-feira. A vigilância sanitária também constatou 39 irregularidades no laboratório, que está fechado. E mais de 1 milhão de MEIs podem ser excluídos do Simples Nacional por causa de dívidas. A Receita Federal notificou empresários que precisam regularizar os débitos em até 30 dias. A Receita Federal notificou mais de 1.800.000 empresas do Simples Nacional. O alerta foi para regularizar suas dívidas com o órgão, sob o risco de serem excluídas do regime de pagamento de impostos a partir de janeiro. Desse total, 1.120.000 são microempreendedores individuais e 754.000. Microempresas e empresas de pequeno porte com um valor significativo pendente de regularização. Segundo o Fisco, juntas, as dívidas somam quase 27 bilhões de reais. As notificações foram feitas entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. Quem recebeu o termo precisa pagar as dívidas, à vista ou de forma parcelada, em até 30 dias a partir da visualização do documento. Mas se ele não visualizar a notificação dentro de 45 dias, o prazo para pagamento começa a contar automaticamente. Já se o empreendedor quiser contestar o termo, precisa enviar o pedido ao delegado de julgamento da Receita Federal do Brasil, por meio de protocolo via internet. A empresa deverá pagar todas as dívidas listadas no relatório de pendências, que acompanha o termo de exclusão enviado pela Receita Federal. Ao quitar as dívidas no prazo, o termo de exclusão será cancelado. E veja a seguir, contagem regressiva para receber o 13º salário. Saiba se você tem direito e quando será paga a primeira parcela. E agora imagens ao vivo de Petrolina, Pernambuco, 30 graus neste momento. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos devido a um surto de bactéria em hambúrgueres da rede McDonald's. O Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, divulgou que uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos devido a um surto da bactéria Escherichia coli. Os casos estariam ligados a hambúrgueres servidos na rede McDonald's, conhecidos como quarteirão.
O surto começou no fim de setembro e se estendeu a 10 estados do oeste, com a maioria dos 49 casos concentrados no Colorado e em Nebraska, segundo a agência de saúde. A ação da rede de lanchonetes caiu mais de 8% em Nova York nas negociações posteriores ao anúncio. 10 pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma criança. Uma pessoa idosa morreu no Colorado, informaram os centros. Todas as pessoas afetadas eram portadoras da mesma cepa da bactéria e relataram ter consumido o sanduíche quarteirão antes de apresentarem os sintomas. Embora ainda não tenha sido identificado o ingrediente que causou o surto, as autoridades se concentraram na cebola e na carne, que foram recolhidas das lanchonetes nos estados afetados. A segurança alimentar é muito importante para mim e para todos no McDonald's, reagiu em mensagem de vídeo Joy Erlinger, presidente nos Estados Unidos da rede de lanchonetes. Tomamos medidas para retirar de forma proativa as cebolas fatiadas que são usadas no quarteirão em alguns estados. Também tomamos a decisão de retirar temporariamente o quarteirão dos restaurantes em determinados estados, acrescentou. O CDC recomendaram aos clientes que consumiram um sanduíche e tenham apresentado sintomas de intoxicação como diarreia, febre e vômitos que procurem um médico. Esses sinais costumam aparecer 3 a 4 dias após a exposição à bactéria e a maioria das pessoas se recupera em um prazo de 5 a 7 dias sem tratamento, mas alguns quadros podem exigir internação. E aqui em São Paulo, crianças foram internadas após terem contato com veneno de rato em uma creche. O repórter Pedro Veraldi traz os detalhes. 10 crianças foram hospitalizadas após terem tido contato com veneno de rato dessa creche municipal na zona norte de São Paulo, localizada no bairro do Parque Novo Mundo. O caso aconteceu na segunda-feira. As crianças estavam brincando no parquinho da creche quando encontraram e tiveram contato com o veneno. Mas, segundo a escola, nenhuma criança engoliu. Ao perceber o ocorrido, as mãos das crianças foram higienizadas e elas foram levadas imediatamente para um hospital. Lá, elas ficaram internadas e foram liberadas 12 horas depois. Das 10 crianças, 2 tiveram diarreia e febre, mas passam bem. E as mães ficaram preocupadas. Eu conversei com algumas delas e elas nos contaram como foi esse momento de tensão. Eu tomei um baque, fiquei achando que tinha acontecido alguma coisa muito pior por eles rapidamente levar 10 crianças para a escola, né? E eu fiquei muito nervosa diante de tudo isso. Eu fiquei assustada porque eu não sabia se tinha acontecido naquele momento ou se realmente já tinha acontecido antes. O efeito, eu não sabia se demorava para acontecer. Só queria que fizesse o exame logo, inclusive demorou. A escola segue com as aulas normalmente. Segundo a Secretaria da Educação, a desratização aconteceu em julho, no período das férias, e não há mais risco nenhum para as crianças. Um procedimento de investigação foi instaurado para apurar o caso. Imagina o susto, né? E agora, mudando de assunto, o fim de ano se aproxima e os trabalhadores com carteira assinada já começam a contagem regressiva para receber o 13º salário, que é um alívio aí no fim de ano. Veja quando deve ser paga a primeira parcela do abono natalino e se você tem direito. O tão aguardado pagamento da primeira parcela do 13º salário deve ser feito até o dia 30 de novembro. Neste ano, como a data cai num sábado, o prazo pode ser antecipado para sexta-feira, dia 29 de novembro, à exceção aos casos em que, por solicitação expressa do empregado, no mês de janeiro do corrente ano, já tenha recebido a primeira parcela por ocasião das suas férias. E no caso dos segurados do INSS, eles tiveram o abono antecipado em abril e maio. O salário extra é um direito assegurado pela legislação a todo trabalhador com carteira assinada. A partir de 15 dias trabalhados, o empregado do serviço público e privado, e que não tenha sido desligado por justa causa, tem direito a receber o abono natalino proporcional, que também é pago quando se encerra o contrato de trabalho. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Mas é importante saber que cabe ao empregador a decisão de pagar em 2 parcelas. No caso de ser pago apenas em uma única vez, o valor total deve ser depositado até o dia 30 de novembro. O pagamento feito em uma única parcela apenas em dezembro é ilegal.
E agora a gente muda de assunto para chamar a atenção para um tema muito importante. Segundo o Instituto PET Brasil, 70% das pessoas, dos brasileiros, têm animais de estimação. São aproximadamente 150 milhões de animaizinhos de casa, domésticos. E quem ama, é claro que cuida. E no mês de outubro, em que falamos do câncer de mama, você sabia que os animais também podem desenvolver a doença? De Porto Alegre, Kátia Fonseca traz as informações. O câncer de mama não afeta apenas seres humanos, mas também cães e gatos, principalmente as fêmeas. Por isso, é importante estar atento aos sintomas e fatores que podem indicar o problema. A gente brinca, né, que é um carinho que diagnostica. Então, a gente recomenda os tutores a palpar todos os parezinhos de mama. Então, nas cadelinhas, elas geralmente têm 5 pares de mama. Então, a gente aconselha a palpar uma por uma. A mama ela tem que estar macia, ela tem que estar homogênea, né? Então, se tem alguma alteração, um nódulozinho, por menor que seja, um grãozinho de areia, né? Então, o tutor deve ficar atento e levar ao médico veterinário. O estar perto e atento ao pet é a maior arma contra a doença, como foi o caso da Cristal, que recebeu um diagnóstico precoce graças à atenção que sempre recebe de sua tutora. Ela estava com uma dor no dentinho e eu levei até a veterinária para fazer aquela consulta de rotina. A veterinária fez o exame e detectou numa das maminhas dela um granuzinho assim mais durinho. Nós procuramos então a doutora Letícia, que daí detectou realmente que era um tumor de mama, né, maligno, e nos comentou da necessidade de fazermos então toda a retirada daquela cadeia mamária e já aproveitar e fazer finalmente então a castração, né, da Cristal. A castração precoce é o que realmente previne o tumorzinho de mama. Então, castrar as gatinhas e as cadelinhas depois do primeiro cio e antes do segundo cio, ela previne até 95% a chance de desenvolver um tumor mamário. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o câncer de mama atinge pelo menos 45% das fêmeas caninas e 30% das gatas, sendo que 20% desses casos são diagnosticados tardiamente. Quanto antes a gente diagnostica, mais fácil é de tratar. Então é como na gente, né? Quanto menorzinho é o tumor, quanto bem no início, no primeiro estágio da doença, então mais fácil da gente ter um tratamento com êxito, né? Então por isso a gente aproveita o outubro para realmente conscientizar as pessoas, porque muitas vezes a doença ela já chega pra gente num estágio muito avançado. E aí quando chega pra gente já, né, num estágio desses, é difícil às vezes a gente conseguir regredir, né, conseguir a cura. Em machos, a doença é mais rara, mas também pode acontecer. Por isso, o cuidado vale para todos. E fico feliz de dizer que quando ela precisou de mim, eu fui atenta e consegui, né, proporcionar uma vida boa para ela, que eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Uma vez que estão com a gente, que a gente escolheu, que eles escolheram a gente tem que cuidar até o fim, né? Quem ama, cuida. E encerra hoje uma série de campanhas no continente europeu do missionário R.R. Soares. E por isso nós vamos conhecer um pouquinho da cidade Ploiești, na Romênia, onde ele está para ministrar mais um culto de fé e transformação. Localizada na Romênia, Ploiești foi cenário de inúmeras produções cinematográficas e é sede do Festival de Cinema da cidade, o que a torna um destino fascinante para fãs de história e entusiastas da arte. A cidade tem cerca de 180 mil habitantes, conhecida como a capital do petróleo da Romênia. Repleta galerias de arte, centros culturais e museus, sendo um deles o que abriga uma das maiores coleções de relógios da Europa. E vamos agora com uma câmera ao vivo do local, que é claro, como a gente disse, o missionário R.R. Soares está por lá. Saindo do Brasil, vamos para o continente europeu. Você vai ver imagens muito bonitas de Ploiești. Eu te lembro que daqui a pouquinho, à 13h, pelo horário de Brasília, ele estará ao vivo aqui na Hit TV para você poder acompanhar todos os detalhes desse culto de fé e louvor. Aqui na Hit TV, não esqueça, fique ligado e não perca. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quarta-feira para você e até mais.